Nós vamos conversar no dia de hoje dia especial também, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Falando aqui com o nosso amigo, grande jornalista aqui da cidade, o Maurício Herman. Maurício, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde, amigos do programa Telescópio. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa data tão importante de reflexão, que é o Dia da Consciência Negra. Muito bem, Maurício. Primeiro, eu gostaria que você contasse um pouco para o pessoal aqui, justamente da importância dessa data, né? Por que o 20 de novembro e também, vamos dizer assim, o porquê que, enquanto sociedade, nós devemos olhar um pouquinho para essa questão, parar, vamos dizer assim, abrir um pouco o nosso pensamento para entender toda a realidade que envolve, né, a cultura, todo o povo negro no Brasil. Peço desculpa aí para vocês, mas meus cachorros deram uma latida aqui, mas acho que nesse tempo de pandemia todo mundo está acostumado aí com esses problemas decorrentes. Mas, Guto, eu queria falar para você e para o telespectador da TVI que quando nós estamos falando da questão da consciência negra, nós estamos falando do dia 20 de novembro, o dia 20 é uma data de reflexão, na qual é a comunidade negra tem essa data, que é uma data simbólica relacionada a Zumbi dos Palmares, que é ela que vai trazer as suas perspectivas, ela que vai trazer o seu olhar e ela que vai trazer o seu ativismo diante de todo o problema do preconceito racial contra as pessoas negras no Brasil, e não mais uma visão de Estado, não uma visão mais institucional como ocorria no dia 13 de maio. Então, esse é o momento, esse dia 20, é o dia de nós pensarmos não apenas como a escravidão, o período da escravidão trouxe uma série de problemas sociais, principalmente para as comunidades negras, mas também como esse pós-escravidão, ele continuou com uma série de demandas não atendidas, principalmente referentes à cidadania e direitos para essas pessoas que foram, no momento anterior, escravizadas e permaneceram pós-escravidão sem uma série de direitos e sofrendo uma série de violências, tanto psicológicas, tanto relacionadas ao domínio do corpo e outros aspectos que contemplam a economia da comunidade negra brasileira. Muito bem, Maurício. Primeiro, gostaria de falar para você que pode ficar sossegado, tá bom? Que nós estamos alguns meses já aqui nessas entrevistas, então, pelos links, pessoal nas casas aí. Então, sempre tem uma criança que aparece, é o cachorro que aparece também. O pessoal falou para mandar um abraço aqui pro Belchior, então, pro seu cachorro aí que tá participando aqui junto com a gente também. E, Maurício, falando justamente a respeito disso, né, Maurício, existe, né, vamos dizer assim, algo que é inegável no Brasil, né, que há, vamos dizer assim, o nosso período absurdamente problemático, absurdamente ruim, que foi o tempo da escravidão, ele gerou, vamos dizer assim, na população brasileira, reflexos que perduram até hoje, que muitas vezes eles são percebidos tanto economicamente, quanto socialmente, quanto na nível de escolaridade, muitas vezes, eles são percebidos também no tratamento com as pessoas, na forma das pessoas enxergarem um ao outro, e isso é algo que precisa ser pensado, é algo que precisa ser, de certa forma, remediado de alguma maneira, né, Maurício? E você vê que nas pessoas isso já está, de certa forma, ficando algo cada vez mais comum, ou seja, as pessoas, elas entenderem que é sim importante falar sobre racismo, é sim importante falar sobre esses problemas que assolam nosso país? Eu acho que tivemos avanços significativos, né, diante as questões raciais, né, que envolvem principalmente a questão econômica, né, da comunidade negra no geral, vou falar de uma forma mais universal. Pensando dessa forma, é preciso reconhecer, sim, que nós tivemos avanços significativos, mas nós também precisamos olhar de como esses avanços, ele ainda não atinge ou ele não contempla uma grande quantidade dessa comunidade negra, porque quando nós vamos olhar aí, fazer um olhar, vamos dizer assim, esse olhar social da questão do desenvolvimento social da comunidade negra, é a comunidade negra ainda que nós vamos pensar que, olhando pelos números, é essa comunidade que
sofre mais com a violência, são as mulheres negras que têm os menores salários, são os homens negros, né, que sofrem mais a violência policial, são os homens negros e as mulheres negras que, quando nós comparamos graus iguais de estudos, eles possuem um salário menor. São outras coisas também, não olhar apenas a negritude, apenas diante as questões culturais. O negro tem outras demandas, outras relações e outras valorizações que, infelizmente, elas não são vistas na prática, não são colocadas na prática, seja pelas instituições, seja por outros aspectos ou por outras dinâmicas da sociedade que acabam invisibilizando a comunidade negra, invisibilizando os negros em outros momentos ou em outras relações cotidianas, materiais e imateriais, que contribuem para se manter esse preconceito, racial. Nós tivemos recentemente, nós tivemos ontem, né, a morte de uma pessoa negra lá no Rio Grande do Sul, no supermercado Carrefour, que isso demonstra de como essa relação, essa visão ainda, que essa doença patológica da inferioridade do negro acaba fazendo com que os não negros e até aqueles negros que não têm essa consciência da problemática racial, da dinâmica racial aqui no Brasil, acabam observando isso como se fosse de uma forma natural, mas não é uma forma natural. Existe ainda um racismo dentro das pessoas, né? Um racismo dentro das pessoas, no sentido que não é porque você tem um amigo negro, que você tem uma namorada negra, ou que você seja negro, que você esteja contribuindo na luta contra o racismo. Não basta, uma estudiosa negra, né, a professora Angela Davis, dizia, não basta ser contra o racismo, né, tem que ser antirracista. Nós precisamos ser antirracistas nesse sentido, de pensar de como essas relações sociais, ainda quando envolve os negros e as negras brasileiros, eles estão dentro de sérios problemas que ainda impedem que as pessoas compreendam como que isso, de uma certa forma, acaba afetando tanto psicologicamente como no cotidiano a vida dos negros e negras aqui no Brasil. Muito bem, Maurício. Nós temos um recado aqui, uma participação da Carla Monteiro, nossa grande amiga jornalista aqui de Itapetininga, que esteve junto com a gente em toda a cobertura das eleições também de 2020 aqui. E ela manda, né, grande Maurício, que a reflexão desta data ecoe por todos os dias desse ano, algo também muito importante, né? Que seja um ponto de reflexão, mas que essa reflexão ela ecoe, ela dê subsídio, né? Para que nós possamos passar todos os dias vendo, olhando, analisando todas essas situações à luz dessas informações. E Maurício, trazendo agora aqui para nível municipal, né? Nós vemos assim que principalmente as últimas eleições, elas trouxeram as eleições de 2018, né, para presidente, para governadores, para deputados, elas trazem muito sempre essa pauta da diversidade, do racismo, ou seja, pautas, vamos dizer assim, já de cunho mais social, assim, vamos dizer assim. Mas no nível municipal, nas eleições municipais, principalmente às vezes para cargos de vereadores, para cargo de prefeito, talvez essa pauta ela não seja tão presente. Como que você avalia, principalmente as eleições aqui em Itapetininga? Você acha que deveria ter mais espaço para pautas como o racismo, olhando a nível municipal aqui em Itapetininga? Essa é uma excelente pergunta, Augusto. Eu queria até agradecer você por essa questão, que eu já ando conversando com outras pessoas diante desse assunto, né? Diante das questões que envolvem o município. Nós temos que reconhecer uma necessidade inicial de uma organização da comunidade negra para que ela levante essas demandas. Existe muito essa questão da representatividade e nós precisamos entrar mais a fundo, talvez numa outra oportunidade, a gente pode pensar que não basta apenas você ter
alguém representando a diversidade, seja um homem, seja uma mulher, seja uma pessoa trans, se essa pessoa ela não esteja comprometida diante as causas raciais. Nós tivemos em Itapetininga um bom número aí de candidatos negros, né? Alguns candidatos negros eu tive até a oportunidade de conversar, alguns entendem as pautas hoje presentes da negritude, outros ainda estão amadurecendo diante essa prospecção, mas quando nós estamos pensando nesse desenvolvimento local, inicialmente a comunidade negra itapetiningana, no caso, ela está passando para essa formação, para essa constituição como uma identidade. Eles estão entendendo dentro da nossa história. Itapetininga esse ano fez 250 anos. Mas qual foi o papel da comunidade negra nesses 250 anos? Quais foram os desafios que essa comunidade negra enfrentou, né, antes de 1888 até 1888 e depois de 1888? Então, é uma opinião muito particular quando eu estou falando principalmente da questão local. Nós temos que olhar esse universal, entender, né, observar como acontece esse preconceito a nível universal, para daí nós construirmos políticas públicas e a história dos negros de Itapetininga, porque se eu fizer algumas perguntas, acredito, para você, eu como um papel de entrevistador, não só você, mas poucas pessoas sabem da história do negro em Itapetininga. E isso é uma crítica a mim, como negro, a outros negros, a importância de nós levarmos essa história da nossa ancestralidade, a nossa história cultural, a nossa história física, a nossa história cultural aqui para os alunos, para aquelas pessoas mais velhas que muitas vezes não tiveram contato, não conheceram a real história, do negro em Itapetininga, para que há uma historiadora que vai falar o perigo da história única, para que esse perigo da história única ele não venha, de uma certa forma, a manter, a dar força, a não conseguir romper com o racismo estrutural, falando desse recorte local aqui em Itapetininga, né? Muito bem, Maurício. Nós temos uma pergunta aqui até do Fábio Madeira, acho que vai muito de encontro com tudo isso que você trouxe pra gente aqui, né? Ele coloca: Maurício, como você vê o racismo aqui na nossa região, né? Sabemos que grande parte das cidades em grande parte das cidades isso é constante e infelizmente cultural, dependendo da região. Existe muito racismo aqui na nossa cidade, ele coloca. Se você quiser complementar ainda, mas já trazendo também, Maurício, acho que esse olhar que você traz, né, sobre a história dos negros aqui de Itapetininga, da importância das ações, das associações que se tinham ligadas à cultura, tudo, acho que muitas vezes isso acaba se perdendo mesmo, né? Talvez não é listado muitas vezes como fatos importantes e é algo que é a se refletir aqui na nossa cidade, né? Se você puder complementar ainda um pouquinho a respeito dessa pergunta aqui do Fábio. Bom, eu queria primeiro agradecer ao Fábio pela pergunta. É o seguinte, se nós formos pensar na nossa região, ela foi uma das últimas regiões do estado de São Paulo a admitir a abolição, né? Nós estamos falando de Itapetininga, nós estamos falando de uma terra rural, nós estamos falando de um passado no qual o colonialismo, né, imperava aqui de uma forma, porque talvez não, era a principal fonte de renda para quem precisasse trabalhar, teria que trabalhar com essas pessoas. E essas pessoas, quando esses fazendeiros, principalmente, eles eram contra, grande parte dos intelectuais na época aqui da nossa cidade, infelizmente, eram contra a abolição. Nós percebemos que Itapetininga, mesmo sendo em um número de quase 160, 170 mil habitantes, nós temos um número inferior de negros e negras se compararmos aos municípios da região. Então, é uma avaliação muito particular.
minha, diante algumas coisas que eu leio, algumas coisas de alguns livros, alguns jornais que eu tive acesso. Então, nessa minha interpretação, eu acredito que Itapetininga, por se manter durante muito tempo um pensamento racista, um pensamento preconceituoso quanto aos negros e negras, fez com que, num passado não tão distante, esses negros e negras eles migrassem para outros locais, onde eles pudessem ter uma oportunidade melhor para dar melhores condições de vida para suas famílias, né? Se nós olharmos, por exemplo, hoje, se a gente pensar, olharmos para as escolas particulares, se você for ali agora não porque é um período de pandemia, mas eu lembro que eu olhava ali pelas escolas particulares, nós não tínhamos alunos negros nessas escolas particulares. Eu olhava também a questão dos médicos. Se alguém puder me corrigir, espero que alguém que esteja assistindo me corrija. Eu não vejo nenhum médico negro, eu não conheço nenhum médico negro em Itapetininga. Aliás, eu nunca fui atendido por um médico negro em Itapetininga. Quando nós pensamos, aí nós damos uma olhada aí na Campos Sales, uma olhada básica, a gente consegue ver, por exemplo, que são poucos negros nas lojas do município. Mas nós percebemos, quando você faz esse olhar, eu acho que por ser também geógrafo, e você quando olha essas questões do território, você acaba percebendo que Itapetininga, os empregos dos negros, eles estão nas condições ainda de inferioridade econômica, né? Nós percebemos ainda a falta de negros nos cargos, enfim, em todas as profissões, aquelas profissões que possibilitam melhores condições sociais. Então, acredito que isso tem um resultado de um passado mal resolvido em Itapetininga, mas acredito também que hoje essa molecada, esses jovens, essa galera que está aí pulsante graças às redes sociais, graças à internet, que está se informando, eles começam a levar essas demandas, eles começam a apontar essas falhas para os empresários, eles começam a apontar essas falhas para os nossos políticos, e eles acabam, de uma certa forma, se organizando para que eles cobrem essas demandas, essa participação maior da comunidade negra nos diversos aspectos que compõem a sociedade. Então, trazendo aqui, eu perguntava justamente a respeito das organizações, associações aqui de Itapetininga. Você já esteve aqui sendo entrevistado com a gente aqui, falando, né, a respeito, vamos dizer assim, da escola de samba, falando também a respeito de algumas ações, né, de alguns clubes também, de desfiles, sempre ligados também ao povo, à comunidade negra aqui de Itapetininga. Você vê a importância disso também na área cultural, sempre se tem um trabalho forte para conseguir vencer esse preconceito e levar também esse orgulho aí para todas essas pessoas? Eu acho muito importante, Guta, nós pensarmos essa questão. Deixa eu só tirar o fone aqui, que tá dando um retorno muito grande aqui para mim, estava me atrapalhando. Então, eu acho muito importante nós pensarmos na contribuição que a comunidade negra ela tem na área cultural, mas eu acho muito importante também nós pensarmos a contribuição dos negros em outras áreas sociais, né? Por exemplo, nós temos pessoas negras aqui em Itapetininga, como o Mestre Florenço lá atrás, que ele era, vou colocar uma aspas, um arquiteto para o período. Foi ele que foi o responsável pela construção da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, foi ele responsável pela loja, pela maçonaria, né, pela loja Firmeza ali. Ele era uma pessoa ligada aí também não só às questões culturais, mas também ligadas aí, nesse caso, à arquitetura. Eu acho que nós, como estamos falando também em memória, claro que a cultura ela tem uma grande importância, porque a cultura como um instrumento crítico, né, da sociedade, ela vai conseguir trazer as diversas formas de manifestações sociais dos atores sociais. Mas nós também temos que pensar em outros aspectos que eu acho que nesse dia 20 nós temos que fazer, esse resgate dos negros e negras, a importância dos nossos antepassados, como, por exemplo, há uma negação, mas eu tenho a importância dessas mulheres negras
que trabalharam em muitas casas aí como empregadas domésticas, cuidando dos filhos dos brancos, que possibilitou que esses filhos dos brancos, viessem a ser juízes, viessem a ser professores, viessem a ser odontologistas, enfim. Essas são as importâncias que também nós temos que olhar, porque se não fosse o papel, por exemplo, dessas mulheres negras, essas pessoas brancas não teriam se formado, né? E também nós temos que pensar também a importância dos negros nesse trabalho que ainda, infelizmente, não é tão remunerado, né? Bem remunerado financeiramente, mas a importância dessas pessoas aí na construção civil. Nós temos a importância também dos negros na história do futebol aqui em Itapetiningano, que é uma história repleta aí de atletas negros de alta qualidade, de alto rendimento. Nós temos que também pensar, né, as professoras e professores negros. Nós temos aqui em Itapetininga professores negros que de alta qualidade, de alta capacidade pedagógica e contribuem diretamente para a formação dos alunos e de alunas. Temos, por exemplo, o professor Vicente, que é um professor negro lá do Instituto Federal. O professor Vicente foi um dos poucos brasileiros que foi para fora, que foi estudar, que apresentou, fez uma análise de como que é a educação brasileira e como é a educação na Finlândia, fazendo esses comparativos. E ele é um homem negro que pouco conhecido em Itapetininga, mas com uma importância fundamental não só para o Brasil, não só para a nossa cidade, mas também para o Brasil. Voltando também a falar sobre a questão do negro, nós precisamos também observar, perceber a ausência dos negros. Talvez para as pessoas que são brancas, elas não percebem essa ausência do negro em determinados espaços, mas principalmente para você que é negro, que está nos assistindo, e eu tenho certeza que você já faz esse olhar, mas aumente esse olhar de perceber a ausência dos negros em diversos espaços, e como que nós negros podemos construir, ou como que nós negros podemos trabalhar para que nós tenhamos também visibilidade nesses espaços poucamente ocupados aí pela comunidade negra aqui em Itapetininga. Muito bem, Maurício, eu queria perguntar para você, né, nesse dia de hoje, um pouco da sua experiência pessoal também, Maurício. Assim, você, né, estudando, se formando aqui na nossa cidade, ocupando, vamos dizer assim, de certa forma, muitas funções aqui, funções de destaque, fazendo muito bem o seu trabalho, chamando bastante atenção. Você vê, vamos dizer assim, que mesmo assim, muitas vezes o seu trabalho talvez foi um pouco mais contestado, ou se teve mais dificuldades para exercer ele. Você sentiu isso na pele? Se puder contar um pouquinho para a gente? Olha, Guto, eu vou começar contando aqui para você duas experiências interessantes que eu vivi antes de responder essa pergunta. Ainda então, como apresentador do programa Telescópio, até queria, o Lalo talvez ele não tenha noção, né, dessa dimensão de como que ele contribuiu junto à comunidade negra de me dar essa oportunidade. É claro que eu me preparei, é claro que eu estudei diante para estar onde eu estava. Mais uma vez um menino me contou o seguinte: você falou assim que você era negro, que você é negro e os negros podem chegar aonde quiser. E esse menino, ele sonhava em ser professor, e ele falou que graças às entrevistas, o meu modo, né, de perguntar, o meu modo de colocar as minhas opiniões aí dentro do programa Telescópio, fez com que ele enxergasse um horizonte, e fez com que ele mantivesse aceso uma chama de ir para a universidade. Essa foi uma questão muito gratificante para mim, né? Eu não sou daquele sonhador que eu vou conseguir mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar a perspectiva de uma pessoa, para mim eu já é um sucesso total. Uma outra perspectiva também, essa já de uma forma negativa, então, enquanto secretário de Cultura do município, secretário de Cultura e Turismo, numa ida minha a São Paulo, para uma reunião, a pessoa, cheguei, né,
com funcionário da prefeitura e fomos lá para uma sala aguardar, daí vieram me chamar, tava eu e essa outra pessoa da Secretaria da Cultura, ela abriu a porta e falou, nossa, o secretário foi ao banheiro, o secretário não está aqui, né? Então eu senti uma questão racial ali, né? Uma questão muito forte racial. Ela olhou, ela viu um negro, ela viu uma outra pessoa ali, ela achou que nós não tínhamos o estereótipo para ocupar esse determinado cargo, né? E quando eu falei para ela que eu era o então secretário, essa pessoa ela ficou totalmente sem graça. É por isso que eu falo que às vezes o racismo, a relação do racismo, ela está nas subjetividades, né? Você não percebe quando você está sendo racista, porque está posto para você uma condição de invisibilidade do negro. E retornando ao cerne da sua questão, então eu acho que eu já passei, eu tenho certeza que as pessoas negras que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, eles também passaram por diversas situações. E gostaria também de pedir para as pessoas brancas também que elas observassem. Eu vejo muita gente às vezes falar assim para mim, por exemplo, tivemos aí vidas negras importam, as pessoas falam, não, todas as vidas importam. Eu concordo, mas você parou para pensar por que o movimento negro está levantando essa questão de vidas negras importam? Você parou para ler alguma literatura sobre o racismo? Você parou para ouvir uma música que fala sobre as questões, os problemas do racismo? Você perguntou para uma pessoa negra o que ela sente quando ela sofre o racismo? Então essa empatia é super importante. Primeiro, a gente vive num momento triste de negacionismo. Você tem o direito, cada um tem o direito de achar o que quiser, né? Mas você também, eu como questionador, principalmente diante a esse recorte que nós estamos falando da questão racial, a pessoa ela tem que procurar a informação, ela tem o direito de achar realmente o que ela quiser, mas eu tenho a certeza que ela procurando a informação, ela aberta para compreender as mazelas do racismo, esses achismos que ela tem anterior, muito resultante da invisibilidade dos negros, ela com certeza irá mudar a sua percepção. Muito bem, Maurício. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande poder contar com você, poder também refletir muito nesse dia de hoje, né? Um tema que é de sempre, um tema que é para todos os dias, mas que nesse dia tem um apelo especial ainda. Então eu agradeço muito a sua participação. Se quiser deixar mais algum recado aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente, tiver mais alguma informação que você julgar ser legal e trazer para o público do Telescópio, fica aberta a câmera para você. Bom, primeiramente eu queria parabenizar, deixa eu tirar o fone aqui, queria parabenizar a TVI pela cobertura que ela fez nas eleições, né? 12 horas aí não é fácil, mas pelo menos eu sei que o salário no final do mês aí vai vir gordo para todo mundo aí. Vocês me convidem aí pro vinho, pra cerveja, pro comes e bebes aí. Então eu queria parabenizar em nome do Lalo toda a equipe, você, Guto, todos que participaram. E queria deixar também um recado aí, nós estamos hoje no Dia da Consciência Negra, não é um feriado para você descansar, né? Claro, é um feriado para você refletir, né? Aproveite você que é branco, você que é negro, que está nos assistindo, e procure observar como os negros, a invisibilidade dos negros na nossa cidade, a invisibilidade dos negros num olhar mais universal. Então eu peço que você que está nos assistindo, reflita, que você pense sobre as questões que envolvem como que você aprendeu a história dos negros. Será que essa é a real história? E se coloque à disposição em aprender. Eu aprendi com a minha mãe, aprendi que eu tenho que sempre estar disposto a aprender, né? O conhecimento é aquilo que nunca é demais. Então, você que está nos assistindo aí, busque o conhecimento, procure entender toda a problemática racial que envolve a nossa cidade, que envolve o nosso município, que envolve o mundo, e aí para que você consiga construir, para que você consiga entender a importância da luta dos negros, a importância da luta das negras nesse contexto atual que nós vivemos. No mais, obrigado a todos, um bom final de semana, e queria lembrar, né, nós estamos em pandemia ainda, gente, então a gente está vendo certos abusos aqui, infelizmente, na nossa cidade.
Então, se puder aí, fique em casa. Muito bem, muito obrigado, Maurício. Conversou com a gente aqui então o Maurício Hermann, jornalista aqui de Itapetininga. Tem diversos trabalhos aí, um grande amigo aqui da TV, já esteve aqui à frente do telescópio durante um bom tempo aqui trazendo para todo mundo as questões aqui da nossa cidade.